duas coisas que as pessoas fazem muito quando leem texto. Primeira coisa, lê de modo fragmentado, dando destaque principalmente àquilo que é familiar. Eu busco no texto que eu já sei, o que confirma o que eu acho. Isso é um viés muito comum. Já ouviram esse termo? Viés, né? Tem vários estudos sobre os vieses cognitivos. São desvios, distorções na forma de pensar. Então, um muito comum para a leitura é: eu leio para confirmar o que eu já sei. Aí, a maior parte do texto eu não presta atenção. Isso aqui é lógico, é isso aqui mesmo. Porque você já acredita. Aí você separa aquilo que você já sabe no texto. Um segundo. Lê já se posicionando valorativamente a favor ou contra o texto. Isso muitas vezes impede de compreender. Impede de compreender o posicionamento do autor. E eu odeio esse autor. Você não vai conseguir ler. Você vai ficar lutando com o texto. Bom, talvez alguns textos por aí você deva realmente se posicionar contra já imediatamente, mas pense bem, em textos acadêmicos, normalmente o autor vai defender uma posição, ainda que não seja uma posição muito clara, ainda que você não concorde, mas vai defender racionalmente. Dê esse tempo ao autor. Deixe que o argumento apareça antes de você valorar. Esse é um treino que temos que fazer também. Muitos alunos não conseguem nem ler um texto, porque eu não gosto disso aqui. Não concordo com esse cara. Mas não é bem questão de concordar imediatamente. É de entender. Tudo bem? Então, esses dois esquemas que na leitura acadêmica eu chamo de vícios são corrigidos pelo método das fichas. Com o uso das fichas, ler então, tendo em vista a escrita dos fichamentos, o nosso objetivo passa a ser o seguinte. Isso é importante. Lemos para, inicialmente, recuperar a posição do autor em sua efetiva complexidade. É isso que nós devemos fazer, de início. Não, eu não gosto. Não gosta é depois, é um segundo passo. Primeiro, recupere o que o autor fale, honestamente, na sua real complexidade. Esse é o objetivo, tudo bem? O que é que a leitura acadêmica almeja? Num primeiro, não vamos parar só aqui, claro. Podemos fazer muito mais coisas, mas temos que fazer esse primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Por que lemos um texto? Para reconstruir a posição de um autor na sua devida complexidade. Sem simplificações, sem distorções, sem valorações. Nós temos que atingir isso. Esse é o básico. Aqui começa o jogo acadêmico. Entende? Muitas pessoas não conseguem atingir. Não sabem atingir. Claro, também não é tão fácil. É preciso treino. É preciso método. Tudo bem? E a ideia das fichas é oferecer esse método. O princípio geral de escrever fichas não é, então, complicado. Ele se operacionaliza da seguinte maneira: nós vamos ler e tentar reconstruir o sentido metodicamente. Ler e reconstruir o sentido metodicamente. Nós vamos fazer isso em 3 níveis de complexidade. Tudo bem? 3 níveis de complexidade. Cada um exigindo mais trabalho, mais tempo. Claro, é mais difícil, né? Depois cada um vai ter que avaliar a real possibilidade de aplicar isso no dia a dia. Mas é preciso aprender, saber que existe a técnica. Tudo bem? É preciso que o leitor leia explicitando
o modo como o texto se estrutura. Por que eu digo isso? Porque muitos autores não contam o que estão fazendo, somente fazem. E nós, às vezes ingenuamente, embarcamos na leitura, às vezes é agradável, às vezes é horrível, e ficamos nesse jogo de gostar e ter aversão, e não nos perguntamos, mas espera um pouco, o que é que o autor está fazendo aqui? O autor faz, não nomeia. Muitas vezes, grande parte do nosso trabalho é criar o hábito de nomear o que o autor faz. Dar nome às tarefas lógico-conceituais que o autor faz. Que tarefas são essas? Dá um exemplo, propõe um conceito, lança um argumento, faz uma objeção, desenvolve um conceito. Quantas tarefas? Mas muitas vezes o autor só faz, não nomeia. Entender um texto é passar da narrativa para essa estrutura. O que eu entendo aqui por estrutura? Esse conjunto de tarefas que o autor vai fazendo. Cabe a cada um de vocês, leitores, fazer essa passagem. Muitos autores não estão nem um pouco preocupados. Simplesmente escrevem. Não tem muito essa preocupação da comunicabilidade. Os clássicos, mais complicados ainda, tem outros padrões. É muito difícil mesmo. Uma maneira, então, é fazer aparecer a estrutura de tarefas. É ler o texto e nomear. O que o autor faz aqui? E aqui? E aqui? A leitura se torna muito mais lenta, mas muito mais precisa. Tudo bem? A nossa proposta é fazer isso em 3 níveis. E eu vou terminar essa exposição falando rapidamente desses 3 níveis, para que vocês tenham então uma ideia do que é o método de leitura. Depois, nas próximas aulas, vocês vão conhecer de modo bem concreto e paulatino com os textos apresentados pelos professores e o trabalho com os monitores. Tudo bem? Mas vamos ter uma ideia geral dos níveis. 3 níveis. Então, o primeiro nível, nós criamos uma ficha que se chama, demos o nome então de fichamento expresso. Fichamento expresso, ou rápido. Por meio dessa ficha, nós obtemos a compreensão minimamente esperada de um texto. O que é essa compreensão minimamente esperada? É o seguinte, diante de um texto, você tem que, pelo menos, reconhecer quantos parágrafos tem aqui. É 20, é 30, é 50, é 5, quantos são os parágrafos, e como esses parágrafos se organizam em grandes blocos. Primeiro encontrar o bloco. 2 parágrafos falam de um assunto, aí depois muda de assunto. Olha, depois do 6º parágrafo começou um novo tema. É isso, é fazer essa divisão. Tudo bem? Fichamento expresso. E encontrar os grandes blocos temáticos do texto. Tudo bem? E dar um nome. Esse exercício de dar um nome nos dá grande autonomia. Nós passamos a reconhecer quais são as tarefas conceituais que o autor privilegia. Isso dá realmente uma grande noção, um grande domínio do texto. Formular. Bom, nem sempre é preciso. Alguns textos, os autores também não são tão ruins assim. Alguns já vêm subdivididos. Então já tem o nome. Então, tudo bem, já tem o nome. Nós seguimos o nome do autor, ou o nome que o autor deu. E podemos acrescentar um pequeno resumo desse trecho. Vejam, só isso, só esse primeiro nível, já vai dar um grande salto de qualidade na leitura. Simplesmente fazer isso. Para cada texto lido, propor uma ficha em que você reconhece os grandes momentos do texto e resume minimamente o que ocorre nesses momentos. Tudo bem? Então, isso é um primeiro nível. Segundo nível. Nós chamamos de fichamento detalhado. Bom, é cumulativo em relação ao primeiro. Então, fazemos a primeira tarefa e vamos acrescentar mais uma tarefa. Então, lemos o texto, numeramos os parágrafos, dividimos as partes, nomeamos as grandes partes e agora, por que se chama fichamento detalhado? Vamos detalhar o que tem dentro de cada parte. Então, suponha um texto, a primeira parte do primeiro ao 3º parágrafo. Então, você deu um título geral. Apresentação do conceito X. Parágrafo 1 até 3. Tudo bem para um primeiro fichamento. Mas um segundo nível é o que ocorre dentro desse bloco.
E aí você vai nomear cada tarefa dentro desse bloco. Parágrafo 1. Inicia com uma construção histórica do conceito, etc, etc. Parágrafo 2. Retoma a concepção de um adversário, etc. Você está dando nome. Normalmente aquilo não está lá. Parágrafo 3, etc, etc. Você detalhou a estrutura expositiva. Tudo bem? Primeiro você viu em grande bloco, depois detalhou. Assim fazemos um movimento analítico. Quebramos o texto nos seus componentes lógicos, por assim dizer. Lógico no sentido amplo, né? De tarefa lógica. Tudo bem? E esse detalhamento pode ir bem longe, né? Podemos fazer fichas bem detalhadas. Aí depende também da disponibilidade, do conhecimento, do interesse. Bom, num terceiro nível, vamos acrescentar mais uma tarefa e criar, então, um novo tipo de ficha. Nós chamamos esse terceiro nível de fichamento expandido. Tudo bem? O expresso, o detalhado e o expandido. No expandido, nós vamos fazer uma tarefa diferente. Nos dois primeiros, nós, por assim dizer, fizemos tarefas analíticas, nós quebramos o texto em parte. Agora vamos fazer uma tarefa sintética. Vamos reunir as partes e desenvolver um pouquinho, escrever um pouquinho sobre essas partes. A ideia do fichamento expandido é montar uma pequena narrativa sobre o texto. Agora, nas suas palavras, você leu, você entendeu, você é capaz de reconstruir o texto, mas não de forma aleatória, não de qualquer forma, mas segundo 3 núcleos lógicos. 3 núcleos que nós julgamos que são tão gerais, tão amplos, que qualquer texto argumentativo pode ser lido segundo esses 3 núcleos. Quais são esses núcleos? O problema do texto, a tese ou o posicionamento do texto e a argumentação do texto. Tudo bem? Pensem o seguinte, isso é tão amplo que vale para qualquer texto. Qualquer texto argumentativo foi escrito porque reconheceu que tinha um problema. Foi escrito por isso. Dificilmente se escreve para ganhar dinheiro. Não, escreveu porque está participando de debates acadêmicos. Então, partiu de uma situação minimamente problemática. Qual é a razão? Por que esse texto foi escrito? É o problema do texto. Aqui vem esse texto. É você que lê. Você, leitor, leu o texto, analisou as partes, você deve ser capaz de responder. Qual é o problema central do texto aqui? Não precisa ser uma frase, pode elaborar um pouquinho. Depois, todo o texto argumentativo reconhece um problema, um estado de coisa problemática, e é escrito porque julga que pode tomar posição. Senão o autor não escreveria. Isso é uma coisa problemática. Eu não sei o que fazer em relação a isso, então não escreve, meu amigo. Mas se a pessoa escreveu, ela tem algo a dizer. Ter algo a dizer, atenção, não quer dizer ter algo positivo a dizer. Nem sempre, hein? Ter algo a dizer, por vezes essa questão está mal formulada. Não pensem assim, isso está errado. Tudo bem? Pode ser teses negativas também. Mas tem lá um posicionamento. O texto não é escrito à toa. O autor toma posição. E nesse nível, então, nós devemos ser capazes de reconstruir. Qual é a posição do autor? Qual é a tese? Tudo bem? Nem sempre também é possível fazer numa frase só. Tem que escrever um pequeno texto, um parágrafo sobre isso. E por fim, todo o texto põe um problema, porque julga que pode responder. Responde, ainda que dissolvendo esse problema, mas responde por meio do seu posicionamento. E responde por meio de um certo caminho expositivo. É a argumentação. Como que essa posição foi defendida? Por meio de argumentos formais, por meio de exemplos históricos. Como? Como o autor defendeu a sua posição? Por meio de fatos científicos. Entende? É isso que você deve ser capaz de contar também. Então essa ficha é a mais complexa.
essa ficha expandida? Suponha que você tenha lido o texto, separado as partes, detalhado as tarefas e você se sente capaz de reconstruir o texto com as suas próprias palavras. Mas não reconstruir de qualquer maneira, repito. Reconstruir segundo esses 3 articuladores lógicos. Qual é o problema? Qual é a posição ou a tese? Qual é a argumentação? Tudo bem? Nós vamos treinar isso também. E vejam, ao chegar nesse ponto, nós já estamos escrevendo mais. Já estamos fazendo análises mais elaboradas dos textos. Análises regradas agora. Análises supostamente menos enviesadas, porque temos uma noção da totalidade. Não nos obsedamos só por aquilo que nos chama a atenção, buscamos compreender o texto no seu todo. Então, já há uma passagem aqui dessa ficha expandida para a escrita metódica também. Tudo bem? De modo muito geral, né? Vocês estão ouvindo, mas não sabem bem como isso funciona, né? Mas, de modo muito geral, é assim que vocês vão trabalhar, por meio desse método, essa construção de fichas. Tudo bem? Então, vejam que o curso vai ser trabalhoso. É um curso diferente de muitos outros aqui, que são cursos meramente expositivos e que cobram só um trabalho no final. Tudo bem? O nosso curso não vai ser assim. O nosso curso exige uma sedimentação de um modo de pensar. Isso é muito mais difícil. Você tem que repetir e repetir. Muito interessante, né? Às vezes você vê uma vez, né? Uma ficha, etc. Claro que eu entendi. Entendeu mesmo? Não faz. Você não consegue fazer. Isso chama ilusão de competência. Né? Vocês me ouviram falar aqui. De certo modo, vocês entenderam. Mas não quer dizer que vocês já conseguiriam fazer as fichas. Então precisa treinar. Precisa ter um caráter prático. Tá bom? E o curso vai dar essa ênfase prática. Vão ser 4, 5 avaliações, hein, no correr do semestre. Isso. Cada texto vai ter que fazer uma ficha. E a ficha é a avaliação. 1, 2, 3. E provavelmente uma dissertação no final, se a gente conseguir chegar lá. Tudo bem? Então pense bem nisso, né? Vai exigir sim uma quantidade maior de tempo do que os cursos expositivos normais. Bom, seja como for, a nossa ideia é, com esse curso, incentivar um modo de trabalho aqui na graduação, um modo de trabalho que torne as coisas bem mais significativas, que pelo menos minimize aquela sensação de que você não está entendendo nada, não sabe para onde a coisa veio, para onde a coisa vai, de onde a coisa veio. Isso é muito terrível. Um modo de trabalhar conciso, produtivo e que eu espero vocês possam também levar para outras áreas da sua vida, que vocês possam aplicar também fora daqui, um modo de organização do trabalho muito útil. Tá certo? Bom, era isso hoje. Com ou sem luz. A ideia era simplesmente apresentar de maneira geral a estrutura do curso. Cada turma vai ter a sua apresentação particular com os seus professores e o seu calendário, tá bom? Então procurem os respectivos professores. É isso, obrigado.